Olá, seja muito bem-vindo, sempre é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora, todas as tardes, eu estarei aqui com você nesta nova edição do Redação Hit e sempre com notícias quentes do dia e a participação ao vivo de repórteres e também especialistas. Tudo para você sempre ficar bem informado. Então anota aí, agora todas as tardes a partir das 15h20, ou seja, 3h20, nós temos agora um compromisso. Vamos lá então? E olha só, eu começo falando de economia e o real completa hoje 30 anos e marcou presença na história da economia brasileira. A moeda veio como a cereja do bolo de um plano econômico para combater a hiperinflação. Para a gente lembrar bem, né, ter uma ideia, naquela época o índice anual ultrapassava os 2.500%. Há exatamente 3 décadas, em 1º de julho de 1994, o Cruzeiro Real, uma moeda corroída pela hiperinflação, dava lugar ao real, que estabilizou a economia brasileira. Mas colocar o real em circulação foi uma aposta arriscada, que envolveu uma espécie de engenharia para desindexar a inflação após sucessivos planos econômicos fracassados. Em meio a tantos indexadores criados para corrigir preços e salários, a equipe econômica do então governo Itamar Franco criou um superindexador, a Unidade Real de Valor. Por 3 meses, todos os preços e salários foram discriminados em cruzeiros reais e em URV, com cotação que variava diariamente e era mais ou menos atrelada ao dólar. No dia da criação da mudança, um real valia 2.750 cruzeiros reais. Apesar de ser a maior marca do Plano Real, a moeda foi só a ponta final de um extenso plano econômico desenhado pela uma equipe econômica, liderada pelo então ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso. O plano veio para mudar uma realidade em que a máquina de remarcação de preços trabalhava a todo vapor nos supermercados. E os produtos tinham um preço pela manhã, outro à tarde e amanhecia com um valor ainda maior. O Plano Real conseguiu então, por fim, a crise inflacionária, com constantes trocas da moeda e deixou a catástrofe de preços na memória. Olha só, e uma das novidades é que nessa edição nós vamos promover debates com especialistas para levar para você, né, pontos de vistas diferentes desses assuntos que são importantes para o seu dia a dia. Hoje, por exemplo, nós vamos contar com a participação de 2 economistas para falar justamente sobre o Plano Real. E olha só, o nosso primeiro convidado é o economista Hugo Garbi, ele que é professor de Ciências Econômicas da Universidade Mackenzie. Boa tarde, professor. Primeiro, obrigado aí por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde, é sempre um prazer participar aqui com vocês dos programas semanais. E olha só, nosso outro convidado é o também economista Carlos Eduardo Soares de Oliveira. Ele que é conselheiro do Conselho Regional de Economia. Seja muito bem-vindo também, Eduardo. Olá, Kleber, boa tarde a todos. Viemos aqui debater aqui o Plano Real, né? Completando 30 anos. Verdade, uma data aí muito importante de um plano que fez diferença, claro, na vida de todo mundo. Então, primeiro, eu peço para que os nossos convidados comentem como era a realidade do Brasil na época do surgimento do Plano Real e qual foi a estratégia do governo para colocar em prática esse plano. Primeiro, por favor, eu peço para o professor Hugo. Olha, o Brasil, ele tinha, à época, né, se a gente for analisar, uma perspectiva de 10, 20 anos antes do Plano Real, década de 80 principalmente, né, e até meados da década de 90, a gente fazer uma análise um pouco mais ampla, sofria, como grande parte dos países da América Latina, do mal, né, econômico, a gente pode definir assim, da hiperinflação. A hiperinflação, assim como a inflação, é uma corrosão do poder de compra do trabalhador. Ela é um mal brutal para a economia, porque você acaba perdendo compra, ele acaba sendo, analogia que a gente pode fazer, é o imposto invisível, né? Então, acaba transferindo para o trabalhador uma penalização desse aspecto ruim da economia. Então, as famílias tinham essa característica, por exemplo, de receber, a gente
tinha essa cultura no Brasil de fazer, por exemplo, a compra do mês, né? Então, o trabalhador ele recebia ali o seu salário, já ia direto para o supermercado fazer ali a compra dos alimentos, né, para abastecer a sua casa, porque no outro dia o preço já era muito maior, né? Então, você imagina fazer ali por exemplo, um planejamento financeiro de uma empresa, tendo um ambiente econômico com hiperinflacionário, até o planejamento financeiro familiar. Então, acaba precarizando demais os aspectos econômicos dentro do país. O Plano Real ele veio assim para poder a estabilização econômica foi muito importante para a história econômica do Brasil. E de forma geral, esses 30 anos, né, nós tivemos a capacidade de manter as características mais importantes da estabilidade monetária, né? Nós tivemos períodos de mais inflação, menos inflação, mas de longe a gente acabou conseguindo vencer o processo hiperinflacionário das décadas de 80 e 90. Muito legal, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Plano Real hoje. E agora eu peço para o Eduardo Soares comentar o contexto da época. O que você lembra, o que você acha importante até? Parece uma realidade tão distante hoje, mas fala um pouco daquele momento e do que o governo pensou como solução para esse problema que a gente acabou de ver aí tão bem nessa primeira resposta. Olha, Kleber, na realidade, no momento, na época, né, nós tínhamos uma série de problemas, principalmente relacionados aos preços, onde se tinha uma inflação galopante e o salário que nunca acompanhava os preços, né? Onde a ferramenta mais importante do supermercado era a maquininha de remarcação de preços. Ou seja, você via uma alteração de preços constantes. De manhã era um valor, à tarde era outro e à noite já era outro valor. Ou seja, a gente passava por uma série de dificuldades realmente. E no momento, quando foi implantado o Plano Real, uma das coisas, como foi colocado aqui, a questão da indexação, né? Onde ela indexou salários e preços junto ao dólar no período. E essa indexação proporcionou, no dia 1º de julho, a inflação já foi totalmente consumida nesse período, onde até um acordo entre as partes, entre as empresas, supermercados, que não teria remarcação de preços. Isso aí fez com que o sucesso do Plano Real ocorresse, né? E também, a partir daí desse momento, os preços regularizados, os preços estáveis, trouxeram para as pessoas, sem dúvida alguma, uma estabilidade melhor para você fazer planejamento, controle sobre as suas finanças, que até então era praticamente impossível de ocorrer. Isso daí foi um ponto positivo, né, que nós tivemos, mesmo que por um período o dólar atrelado, que era o RV, de forma um pouco artificial, ela ficou por um período, mas depois ele começou a ter essa variação. E para a população brasileira trouxe vários benefícios, como uma sensação de estabilidade que por mais de 20 anos nós não estivemos. Como vocês dois lembraram bem, tempos difíceis, mas 30 anos se passaram e o real e o país mudaram bastante, como nós vamos ver agora nessa reportagem. Em 1º de julho de 19... Desde o lançamento do real, em 1994, a inflação oficial, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, acumula alta de 708%. Para ter o mesmo poder de compra da época, seriam necessários cerca de R$ 8 para cada R$1. Isso significa que uma moeda de R$1 equivaleria hoje a apenas 12 centavos da época de seu lançamento. Embora a inflação acumulada em 3 décadas seja bastante expressiva, é preciso reconhecer que o Plano Real foi um marco na história da economia brasileira para resolver o caos inflacionário. Na época, o plano atingiu o objetivo de controlar a hiperinflação no país, que ultrapassava os 4 dígitos. Com o real, uma vez estabilizado o poder de compra, melhorou o acesso do povo a bens essenciais, diminuiu a fome e se facilitou a vida empresarial. Uma janela de prosperidade se abriu para o país. Desde 1995, a inflação encerrou o ano acima de 2 dígitos apenas em 4 anos.
No ano passado, o índice ficou em 4,62%. E a gente volta a falar agora com os nossos convidados para comentar o real de hoje. Então, primeiro eu peço para o professor Hugo falar então dessa desvalorização do real. O que fez com que a nossa moeda chegasse a essa situação aí que a gente acabou de ver? Olha, a transição, né, do cruzado, do Cruzeiro Real, né, para o real, ela foi muito importante para o sucesso do plano. De forma geral, né, eu acho que alguns erros do passado, né, os nossos economistas aprenderam e não replicaram para a implementação do plano. Primeiro, né, uma premissa básica de que congelamento de preço não funciona. Não funciona no Brasil, não funciona em nenhum lugar do mundo. Meados da década de 80, no plano Sarney, com o advento da Tsunami, né, a gente fez ali alguns planos que envolviam congelamento de preço e deu muito errado. A gente não vai controlar a oferta e demanda por meio de congelamento de preço. Inclusive, até aqui alguns vizinhos aqui nossos, Argentina, por exemplo, por diversas vezes congelou preço e a gente sabe que não dá certo. Segundo o processo, uma outra variável importante é que a gente aprendeu que processo hiperinflacionário tem uma característica importante que a gente chama de inflação inercial, né, que é a inflação psicológica. Porque a partir do momento que você perde o controle da inflação, aquele pequeno comerciante, o padeiro, né, o comerciante ali da sua rua, da esquina, ele já não sabe mais o custo dele. Então ele vai aumentando os preços de forma inercial, sem saber, de forma geral, qual é o incremento que ele tem que dar e quanto aumentou o custo dele. Você perde os componentes de custo dentro da economia. Então, a transição que o real fez para URV, Unidade Real de Valor, durante um certo tempo na implementação da moeda foi muito importante, porque foi a base de transição para o real, né, e foi um pilar importante na construção da confiança da moeda, na construção de que moeda também é confiança, né, fidúcia, né, você precisa confiar. Então, foi uma variável importantíssima que mostrou que o real não era como os outros planos que nós tivemos no passado que não deu certo. São apenas duas variáveis, né, importantes que fez com que o plano real desse certo, né? A gente tem visto muita discussão sobre a desvalorização do real nesses 30 anos, né? Então, assim, olha, o real, a gente for pegar determinado valor lá em 1994, hoje vale 12 centavos, vale 10 centavos, né? Eu acho que é natural que tenha, sim, uma desvalorização. E é um período elástico, são 30 anos, né? Tem uma desvalorização da moeda, mas não significa que o plano, né, a gente não pode depreciar o plano, depreciar isso que deu certo por conta dessa inflação que nós tivemos nos últimos 30 anos. O próprio dólar também, que é a moeda mais forte do mundo, tem a sua depreciação importante, né? Teve a sua depreciação importante nos últimos 30 anos. Então, acho que essa acaba sendo uma discussão menor se comparado ao sucesso que nós tivemos do Plano Real, que tem como base principal essas duas variáveis que eu acabei de mencionar. Então, vamos ouvir agora o economista Carlos Eduardo Soares de Oliveira sobre essa desvalorização. Qual que é a sua avaliação? Mesmo com o estancamento da hiperinflação nesse período, durante 30 anos a inflação ela ocorreu com maior ou menor possibilidade e estabilidade, né? Nós tivemos vários momentos em que a economia avançou bastante, a questão da inflação, como principalmente teve a questão da pandemia, onde a inflação, mesmo com a pandemia, nós tivemos uma elevação muito alta. Inclusive, saímos fora da meta, né, na meta de inflação, na qual foi colocado no período da implantação do Plano Real. Isso daí impactou com relação a essas contas. Mas, se você for verificar hoje, com a projeção de inflação de 4%, nós estamos dentro do centro da meta da inflação, e aí hoje estamos estáveis, se a gente for colocar.
Mas essa inflação durante esse período está dentro do esperado. No mundo inteiro, se ocorrer inflação por determinados períodos, podemos colocar a questão como eu coloquei aqui, na questão da pandemia, que foi a questão de consumo, e depois pós-pandemia, onde a população começou a consumir vários outros produtos, principalmente a questão da inflação de serviços, né, onde você não tem como concorrer com outros produtos. Isso daí acaba impactando no orçamento das pessoas. E também tivemos problemas climáticos, que acabam impactando muito na questão dos alimentos. E isso daí vem ocorrendo ano a ano, a questão do El Niño, El Niña, enfim, isso daí acaba, sem dúvida alguma, ocasionando uma certa inflação. Mas hoje, se a gente for colocar, nós temos uma economia estável com relação à inflação. Não há um risco inflacionário no Brasil hoje, ela está totalmente estável. Até a questão da inflação de serviços, a gente pode observar que ela está dentro do centro da meta. Tá certo, então, e foi um grande privilégio, né, participar de uma conversa com dois economistas de alto nível. E com certeza o nosso telespectador teve acesso a informações de grande valor. Eu diria que mais que uma entrevista foi uma aula de história, lembrando de tempos remotos, aí lembranças não tão boas como essa hiperinflação. Por isso, então, eu agradeço primeiramente ao professor Hugo aí pela participação. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, foi um prazer. E muito obrigado também ao economista Carlos Eduardo Soares de Oliveira. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado pela participação e pode contar comigo para outras vezes. Grande abraço. Grande abraço. E olha só, a gente continua falando de economia e com uma informação de utilidade pública. A partir de hoje, quem tem dívida do cartão de crédito rotativo pode, olha só, fazer a portabilidade para um banco de outra instituição financeira, né, que ofereça melhores condições de pagamento. Acompanhe. A medida havia sido determinada pelo Conselho Monetário Nacional em dezembro do ano passado, que busca diminuir o endividamento e melhorar a capacidade de o consumidor se planejar. A resolução é a mesma que, desde janeiro, limitou os juros do rotativo do cartão de crédito a 100% da dívida. O rotativo do cartão é uma das linhas mais caras oferecidas no mercado de crédito. Segundo dados do Banco Central, as taxas de juros cobradas na modalidade para pessoas físicas ficaram em 422,5% ao ano em maio, o que corresponde a 14,77% ao mês. A proposta de pagamento da nova instituição financeira deve ser realizada por meio de uma operação de crédito consolidada, que contemple reestruturação da dívida antiga. A instituição credora original que realizar uma contraproposta deve apresentar ao cliente, no mínimo, uma proposta de mesmo prazo da operação proposta pela outra, para fins de comparação dos custos. E após o cliente decidir qual a melhor condição, a portabilidade do crédito deve ser feita de forma gratuita, de forma online ou presencial, a depender dos procedimentos oferecidos por cada instituição financeira. De acordo com o Banco Central, o passo a passo para a portabilidade do rotativo deve acontecer da mesma forma que a portabilidade de crédito de outras linhas. A gente muda de assunto agora e olha só essa história. A mãe de um criminoso salvou a vítima. O assaltante, que tinha feito um médico refém na zona oeste de São Paulo, decidiu se entregar, né, e liberar a vítima após conversar com a mãe dele por telefone. Veja só. Uma tentativa de assalto com refém nos Jardins, bairro nobre na zona oeste de São Paulo, terminou com a prisão de 4 criminosos neste fim de semana. A vítima, um médico de 47 anos, ficou sob o poder dos assaltantes por mais de 1 hora antes de ser libertada. Uma testemunha, que passava em frente à residência, notou a invasão e acionou a polícia militar. Os policiais, com o apoio da Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar e do Grupo de Ações Táticas Especiais, foram mobilizadas até o local. Na casa, os agentes identificaram sinais de arrombamento e ouviram pedidos de socorro. O proprietário da casa estava em poder de 4 indivíduos, sendo que 2 estavam armados. Em contato com os suspeitos, os policiais conseguiram fazer com que 3 deles se rendessem. Mas o último assaltante fez o médico de refém por 1 hora. Os policiais que comandaram a ação
informaram que o criminoso estava muito nervoso e exaltado. Ele chegou a usar de violência física e psicológica contra o refém. E o criminoso só liberou a vítima após conversar por telefone com a mãe, que o convenceu a desistir da ação. Os 4 foram presos e levados ao 14º Distrito Policial, onde permanecem à disposição da Justiça. Olha, são 15 horas e 40 minutos pelo horário de Brasília. E essa história que a gente acabou de ver, claro, impressionou muita gente. E para falar mais sobre esse assunto, nós também vamos conversar com uma especialista em segurança pública. A nossa convidada é a Michele Santana, olha só. Ela é secretária de Segurança e delegada. Ela é secretária de Taboão da Serra. Olá, boa tarde, doutora Michele. Seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la aqui em nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, telespectadores. Mais uma vez aqui para a gente falar mais sobre um assunto aí que assolou aí o nosso estado aí. Verdade, doutora. E olha só, essa estratégia de chamar a mãe do criminoso é comum. Claro, muita gente ficou impressionado, ainda bem, né, que deu certo, mas a polícia costuma fazer isso. Como a polícia decide adotar uma estratégia dessa, doutora? Olha, primeiramente a gente tem que falar que chama atenção por ter sido um roubo tentado num local nobre, né? Considerado nobre aqui, a gente tem que olhar a especificidade dos bairros, né? Mostra que a quadrilha, ela talvez não estava tão articulada, né? Apesar de utilizar um veículo adulterado, mas por um fato de uma testemunha ter observado atitudes suspeitas, acionou a polícia militar, né? Que teve êxito aí na captura desses 4 roubadores, né? Eu acredito ali que o negociador, né, deve ter esgotado todas as formas de persuadir quem estava restringindo a liberdade aí do médico, e ele deve ter citado alguma coisa sobre a sua mãe, né, ou alguma coisa assim, e foi o que foi utilizado ali naquele momento, né? A polícia militar, ela é muito competente, ela guarda protocolos de atendimento, tanto que ocorreu êxito aí na libertação do refém, né? O que a gente chama atenção aí para os telespectadores é que todos, em qualquer bairro, né, estamos sujeitos, né? A criminalidade está alta, né? E a gente não pode culpar a polícia. A polícia, ela vem como uma salvação, né? Quando somos acionados é porque já aconteceu o pior. Mas eu chamo a atenção que para esse caso, mesmo sendo um bairro nobre, no caso predomina ali a natureza de crimes a roubo à residência, né? Diferentemente na periferia, que se concentra mais crime de tráfico, roubo a transeuntes, né? Foi o que me chamou a atenção também, Kleber. Você falou muito bem, doutora, do papel do negociador. Quando, em um caso como esse, uma negociação como essa, a polícia decide atacar, quais os sinais que servem de alerta para que os policiais decidam, vamos dizer, tomar uma medida mais efetiva, até mais brusca? Bom, cabe fazer análise, primeiramente, daquele ambiente, né? Eles precisam analisar as circunstâncias, o ambiente, a subjetividade do roubador, perfil, idade, a forma como se porta, como se fala. Ali, eles, de uma forma técnica, vai poder fazer uma avaliação de qual melhor opção a ser adotada para aquele caso, né? A gente não pode... existe um protocolo, mas existe também a fazer a análise subjetiva daquele roubador. Então, eu acredito assim, o que eles fazem? Eles entram no local, começam a persuadir, há notícias de até que, por exemplo, cortam luz, cortam água, e há negociações que a gente sabe aí que se durou muitas horas, né? Ou dia, né? Alguns até dias. Então, eu acredito que pelo perfil do criminoso, que demonstrou alto nervosismo, né? E talvez ali de pronto pediu até para falar com algum ente, porque na cabeça deles seria uma forma de garantir a integridade física deles, mas a polícia, ela é rigorosa e dentro da lei. Foi a alternativa ali que eu acho que adequada para ter um sucesso, porque o sucesso teve na prisão captura dos 4 com a vítima libertada, né? Apesar de ter sofrido violência física, de ter sido agredido com coronhada, não evoluiu para algo mais gravoso, né? Que no caso resultou na sua libertação e encaminhamento
dos roubadores para a delegacia para ser feita a autuação em flagrante. Olha, doutora, é muito bom conversar com uma especialista como você, porque muito do que as pessoas sabem, elas aprenderam em filmes e você passa a noção exata da vida real. Por exemplo, a polícia brasileira também usa aqueles chamados atiradores de elite, os chamados snipers. Isso é usado aqui em alguns casos? Com certeza. A polícia tem que estar bem preparada. Polícia tem que ir vivo para casa. E a gente está aqui para servir, né? Se a gente não estiver um passo da bandidagem, nós vamos perder. A sociedade que perde como um todo. Nós somos investidos no CAP. Quando a gente presta um concurso, a gente se investe e nós representamos o Estado. Então, ali, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal, ela está ali representando os entes. Então, se a gente não se aprimora, a bandidagem está na frente. Então, os snipers, os cursos de aperfeiçoamento, todas as formas, até os armamentos, né? A arma não é para usar, né? Não é para ser usada para matar. A polícia usa a arma para se defender, para fazer uma paralisação ali em último caso, né? Mas os snipers, sim, há uma necessidade, existe tanto snipers quanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, e precisamos, sim, estar aprimorados. Tá certo. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com a doutora Michele Santana, ela que é delegada, né, e também secretária de Segurança do Taboão. Michele, muito obrigado aí pela sua participação aí, e essas informações tão importantes aí para o nosso telespectador. Eu que agradeço, estou aqui à disposição, sempre contando aqui com a minha pequena participação, mas se for de utilidade pública para vocês, eu que agradeço. Grande abraço mais uma vez, até a próxima. Um abraço, até mais. E olha só, hoje é dia de clássico aqui em São Paulo. Palmeiras e Corinthians se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Um assunto que é de esportes, mas também é de segurança pública, como a gente acabou de ver a doutora falar, já que é uma grande preocupação da polícia em relação a esse jogo. O repórter Fernando Jesus, ele está lá no Allianz Parque, fica aqui na Zona Oeste de São Paulo e vai falar para a gente aí como está a preparação para esse jogo aí. Boa tarde, Fernando. Na frente do Allianz Parque, na véspera para o Clássico Paulista contra o Corinthians, Kleber. E a segurança é um detalhe que preocupa a polícia, tendo em vista que o Corinthians não vive a sua melhor fase. E vale lembrar que a torcida invadiu o CT do Parque São Jorge, do Dr. Joaquim Grava, lá no Parque São Jorge, em forma de protesto. E os torcedores quebraram câmeras, catracas, portões e também cobraram o atual presidente Augusto Melo. Inclusive, eles apedrejaram a sala do 5º andar, que é onde fica a sala do presidente. E para evitar um possível conflito e um encontro das duas torcidas, a polícia vai fazer um reforço da sua equipe efetiva aqui fora do estádio para poder evitar o conflito, Kleber. Tá certo, Fernando. Então, toda a preocupação aí. Agora, Fernando, e dentro de campo, como é que está a situação dos dois times aí para esse jogo do Campeonato Brasileiro? É claro, o Palmeiras é favorito, né, Fernando? Com certeza, Kleber, o Verdão é o favorito nesse derby paulista. O Palmeiras vinha de 5 vitórias consecutivas e vivia uma ótima fase no campeonato. Até perder por 3-0 contra o Fortaleza na última rodada. E, inclusive, essa é a maior derrota do clube no Campeonato Brasileiro desde novembro do ano passado, quando perdeu para o Flamengo pelo mesmo placar, Kleber. E o Palmeiras vem a campo com 2 mudanças e por conta de cartões amarelos. São eles o volante Aníbal Moreno e o atacante Rony, que devem ser substituídos respectivamente por Fabinho e também por Flaco Lopes. Já do outro lado, no lado alvinegro, o treinador Antônio Oliveira está com seu cargo ameaçado e em caso de derrota pode ser demitido hoje. E ele também vem com mudanças no elenco. São eles a lateral direita, que deve ser ocupada pelo Mateuzinho. Na zaga, o Gustavo Henrique deve atuar ao lado de Kaká. E outra mudança deve ser o atacante Gustavo Mosquito. E o Verdão é favorito tanto pelo mando de jogo quanto pelo atual momento que vive no campeonato. Porém, clássico é clássico. E eu estou aqui também com 2 torcedores para falar do clássico de hoje. Boa tarde, tudo bem? Qual que é a expectativa de vocês para o derby paulista de hoje?
A gente está bem empolgado. A gente sabe que a gente teve um jogo difícil agora contra o Fortaleza, né? Mas teve desfalque, teve pessoal fora. Mas se a gente analisar as duas fases das duas equipes, né? A gente vem muito confiante e assim, a gente veio de acabamos de chegar de Santa Catarina, 12 horas de viagem, então a gente não quer ser pé frio, né? Nossa primeira vez no Allianz. Com certeza, muito legal. E qual que é o placar que vocês arriscam para o jogo de hoje? Eu vou arriscar 3-1 para o Palmeiras. Perfeito, então estamos aqui na frente do Allianz Parque e vai Palmeiras! Vai Palmeiras! Grande abraço, Kleber, volto com você no estúdio. Tá certo, Fernando, tomara, né? Viajou tanto aí, imagina ver o time perder, e olha só. Mas quem está preocupado mesmo com essa partida é o técnico do Corinthians, o Antônio Oliveira. Isso porque ele corre o risco de perder o emprego. Nos bastidores, inclusive, o comentário é que uma derrota hoje pode colocar fim à passagem do português no clube. E se isso acontecer, olha só, será o 4º treinador corintiano que o Palmeiras vai derrubar nos últimos 10 anos. Vamos conferir. Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta segunda às 20 horas pela 13ª rodada do Brasileirão. E o Verdão tem a chance de bater mais um recorde no derby paulista. O Alviverde pode derrubar o 4º treinador do rival nos últimos 10 anos. A diretoria corintiana considera o derby a última chance de Antônio Oliveira se manter no cargo, pois o Corinthians não vence há 8 jogos e está na 19ª posição no Campeonato Brasileiro. A lista de demissões ocasionadas por derby nos últimos 10 anos se inicia com Cristóvão Borges. Treinador do Corinthians em 2016, foi demitido após o Palmeiras vencer por 2-0 na Neoquímica Arena no Brasileirão 2016. Ele foi demitido ainda no vestiário pelo presidente da época, Roberto de Andrade. Thiago Nunes foi demitido em um cenário parecido, também perdeu de 2-0 para o Palmeiras, mas no Brasileirão 2020. Ele foi comunicado da demissão no dia seguinte ao clássico. Wagner Mancini, que foi contratado para ser o substituto de Thiago Nunes, também caiu após uma derrota de 2-0 para o Palmeiras, mas no caso dele foi em uma decisão, a semifinal do Campeonato Paulista de 2021, na Neoquímica Arena. O Corinthians pensou em demitir o técnico português antes do clássico, mas o presidente Augusto Melo não conseguiu encontrar um substituto a tempo de enfrentar o maior rival. E olha só, o 5º Congresso da Sociedade Brasileira do Design Inteligente foi realizado na capital paulista, é isso? No auditório Rui Barbosa da Universidade Mackenzie. E a boa notícia, aliás, uma ótima notícia para a gente, é que o programa Vejam Só da Rede TV foi premiado. Vamos ver? O 5º Congresso da Sociedade Brasileira do Design Inteligente foi realizado no auditório Rui Barbosa da Universidade Mackenzie, em São Paulo, e reuniu pesquisadores, acadêmicos, profissionais e entusiastas para discutir os mais recentes avanços e descobertas sobre Deus e a nossa origem por meio da ciência. Somos mais de 700, o maior congresso de design inteligente no mundo, estamos fazendo aqui. E somos também uma galera aí de grandes cientistas brasileiros, químico, biólogo, físico, cosmólogo, as mais diferentes áreas da ciência estão aqui representadas. E o que essa ciência que nós estamos aqui apresentando diz? Fomos feitos prontos por um ser de extrema inteligência. Olha só, Darwin errou, aquele processo lento, gradual e sucessivo não se observa nas evidências científicas. Foi uma mera especulação, uma proposta. Olha, quem sabe talvez aquela sopa ácida escaldante venenosa gerou a nossa ameba primordial, nossa tataravó. E os cientistas estão mostrando aqui que não, é impossível. Contra leis não há argumentos. Tudo indica que fomos feitos prontos por um ser de extrema inteligência. Olha só que importância, então, esse evento tem, reestabelecendo a verdade sobre as nossas origens. Um dos momentos marcantes do evento foi a homenagem ao saudoso cientista e professor Adalto Lourenço, reconhecido internacionalmente pela defesa do criacionismo, que une fé e ciência. A filha, Kessia Lourenço, realizou um discurso emocionante ao pai e a plateia aplaudiu de pé. Ao longo assim, de toda a vida profissional dele, como palestrante, como cientista, ele sempre simplificou. Porque ele lutava muito contra a ideia de que somente o acadêmico teria o acesso às informações.
E então ele tinha uma capacidade assim fantástica de absorver informação, digerir e simplificar. E isso foi uma coisa que foi parte da missão dele desde o início. Então é uma característica muito, muito marcante. Então é de muita, muita gratidão pelas pessoas terem deixado ele ser quem ele era, do jeito que ele era. Então é isso. E saudades. O evento também deu a medalha Adalto Lourenço, as pessoas que deram voz ao grande cientista no decorrer de sua vida. E o programa Vejam Só, da HIT TV, também foi premiado. Eu estou me sentindo muito honrado, muito feliz. Eu tive o privilégio de apresentar o programa Vejam Só desde o seu início. Houve alguns intervalos, né, com outros apresentadores, mas eu acho que o Zeca compartilha comigo da seguinte questão. O Vejam Só te dá a oportunidade de conhecer pessoalmente e de perto muitos dos 7.000 joelhos que nunca se dobraram a Baal. Adalto Lourenço foi um deles, nunca se dobrou a pressão da ciência que combate a Deus e provou com a sua vida que a palavra de Deus fala a verdade. O Vejam Só fica extremamente feliz porque abriu as portas ao Adalto, foi abrilhantado pela participação do Adalto e a gente poder dar voz a um homem que pensou a ciência a partir da fé cristã é importantíssimo para o programa, a gente se sente muito feliz. O Vejam Só tem esse nome porque o missionário R.R. Soares criou. E ele tem o formato que tem porque o missionário R.R. Soares quis. Muitos líderes do mesmo quilate do missionário não têm essa visão. Então eu quero tributar aqui a minha homenagem e a minha gratidão a Deus por essa visão tão preciosa que o missionário tem de permitir que pessoas de outras denominações que não a dele mostrem a grandeza e a glória do corpo de Cristo Jesus. Muito legal, não é mesmo? Então, nossos parabéns para toda a equipe do Vejam Só e para a HIT TV por essa programação de qualidade. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia